Boa tarde, Dalcira. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, a Lei Maria da Penha, ela já previa que a mulher teria o direito de se afastar durante 6 meses do seu trabalho em caso de ameaça de violência, principalmente essas ameaças mais graves. A critério do juiz, então, que precisa analisar a situação e reconhecer a necessidade de essa mulher se afastar, inclusive do ambiente de trabalho. Só que a lei não diz quem vai pagar esse período de afastamento. Então acabava sendo letra morta, porque não adianta dizer para a mulher se afastar do trabalho se ela fica totalmente sem renda. Acabava que as mulheres então não se afastavam do trabalho porque não tinham condições de sobreviver. Bom, essa questão foi parar no Judiciário e chegou no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo disse que, no caso, então, da mulher ser vinculada à Previdência Social, quer seja como empregada, como doméstica, como autônoma, ou mesmo como agricultora familiar, em qualquer dessas situações, ela tem o direito ao benefício da Previdência Social como se fosse um auxílio-doença por esse período. Por quê? Porque é um benefício antes que a mulher seja agredida, antes que ela seja machucada. Inclusive, uma prevenção à vida, né? Uma manutenção da vida. No caso de a mulher não ter nenhum vínculo previdenciário, mas estar numa situação de vulnerabilidade, de pobreza, de dificuldade, nesse caso o benefício é bancado pela assistência social. Então, nos dois casos, ela tem direito a um benefício por esse período, para que ela possa, então, nesse prazo, digamos, de 6 meses, se reorganizar, enfim, ver como é que vai. E também provoca esse tempo de afastamento, né? Talvez esse agressor se acalme, talvez ele se afaste, enfim. Então, é um período de até 6 meses que ela vai ter essa garantia. E como é que essa mulher faz, doutora Jane, para recorrer a esse benefício? Bom, isso é isso é bem importante, Dalcira, porque o Supremo também discutiu isso. Como é que funciona o benefício previdenciário? Quando o INSS nega um benefício, a pessoa entra na Justiça Federal. Só que toda a parte da Lei Maria da Penha é na Justiça Estadual. Então, ficou essa dúvida, afinal, quem vai decidir? E também não adianta tu pensar, essa medida tem que ser rápida, não adianta pensar, o juiz diz que ela tem direito ao afastamento dos 6 meses, mas aí ela precisa pedir no INSS, daí até que o INSS decide, daí até que ela discute na justiça lá se vai, passa 6 meses, ela não conseguiu o benefício. Então, nesse caso, o Supremo entendeu que, numa exceção, diferente dos demais casos, então, o próprio juiz que vai reconhecer essa necessidade do afastamento pelos 6 meses, esse mesmo juiz vai determinar ao INSS a concessão do benefício. Então, o advogado, a advogada, quando vai pedir a medida protetiva, ou a própria polícia vai pedir a medida protetiva da Lei Maria da Penha, já pode solicitar isso e aí já fazer, então, essa conexão com as duas coisas e a mulher ter garantido esse benefício previdenciário ou assistencial por esse período. Esta é uma excelente notícia, até porque nós sabemos, doutora Jane, que muitas vezes essas mulheres não conseguem sair do círculo de violência por não terem como se manter, né? E muitas vezes, até mesmo machucadas, como trabalhar. E algumas, inclusive, preferem pedir o afastamento do emprego por vergonha, por medo de ser encontrada e por medo até mesmo de expor a sua própria condição. Exatamente. Esse problema ainda é muito forte da vergonha, da dificuldade de se expor, e vai acabar, de certo modo, se expondo, porque se a pessoa está trabalhando numa empresa e precisa se afastar por isso, acaba que a empresa vai tomar conhecimento disso.
mas pelo menos a empresa não tem que arcar com esse custo. E eu trabalhei nesse processo da Alcira pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, e a gente dizia que para o Supremo que 70% das empresas são pequenas, microempresas, e se elas tivessem que arcar com esse período de pagamento de benefício, acabaria gerando um ônus para a empresa de algo que ela não tem nenhuma responsabilidade e, ao mesmo tempo, um custo que, às vezes, a empresa não conseguiria suportar. Mas é uma questão social, não é uma questão da empresa, não é uma questão trabalhista, não é uma questão individual, é uma questão social, e, por isso, a Previdência Social ou a Assistência Social é que devem arcar com esse benefício. Mas isso que você... Pois não. Isso aí, às vezes, que você fala é um componente também que tem que ser considerado, que é a dificuldade sentimental para muitas mulheres. É difícil isso, mas para o empregador, ele está consciente de que ele também tem um papel de extrema importância nesse momento na vida dessas mulheres e até para ajudar a romper esse ciclo de violência? Hoje a gente precisa ainda evoluir muito nessa questão da conscientização de todos, de homens e mulheres, né, sobre essa questão da violência, da existência disso, da denúncia. Tinha muito um ditado, né, da Alcira: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que quando envolve violência doméstica, deve sim, né, as pessoas denunciarem, devem apoiarem essa mulher, porque infelizmente ainda alguns, em vez de apoiar, julgam e condenam a mulher. Então, ou tentam justificar as atitudes do homem, e isso tudo precisa evoluir. Se existe tanta violência doméstica e tanto feminicídio, é porque a cultura ainda é muito forte no sentido de passar por cima disso tudo, né? Então, é uma questão que a sociedade precisa evoluir. E o empregador, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, ele tem que ter muito cuidado com a privacidade dessa situação, com a proteção dessa mulher. O que ela não precisa é fofoca e mais alguém prejudicando do que ajudando a situação dela. Exato, e até porque as próprias delegacias já estão se organizando. Cachoeira, por exemplo, tem a Sala Lilás, que é um ambiente acolhedor para ouvir essas mulheres lá na DPPA. Sim, exatamente. Então já existem mecanismos criados na sociedade que apoiam as mulheres, né? Isso ajuda muito e dá uma espécie de alívio temporário. Mas ainda assim, a questão da conscientização, ela precisa evoluir, né, Dalcira? Porque acaba que, como tu disse mesmo, muitas pessoas acabam sendo vítimas porque tem medo, tem receio e tem vergonha de denunciar. E acaba chegando ao ponto do feminicídio. Quantas mulheres são assassinadas ou porque não conseguiram ter, de fato, uma proteção, e esse problema do trabalho, ele é sério também, porque a gente ouve muitos casos assim: a mulher foi assassinada lá no seu local de trabalho, ou chegando no trabalho, ou saindo do trabalho. Por isso essa ideia do afastamento temporário, quando necessário, para que a mulher possa, então, ter um afastamento de verdade, que talvez esse homem não saiba nem onde ela está, né? Não sabe se ela não está trabalhando, talvez ela consiga se reorganizar ou até buscar alguma outra colocação, mas principalmente durante um determinado período, né, ter esse afastamento, porque muitas coisas acontecem também no auge da situação. E aí acaba, então, que esse tempo de afastamento pode também aliviar essas tensões, e esse homem daqui a pouco se acalma, ou daqui a pouco a família dele também entra em ação e acalma ele. Então, esse tempo de afastamento, a depender, pode salvar vidas, né, Dalcira? Isso é muito importante, pode salvar vidas. Exatamente, é o que se vê bastante. A gente sabe que as nossas patrulhas de Maria da Penha, principalmente aqui em Cachoeira, eu falei Sala Lilás, não, Sala Lilás era em Santa Cruz. Aqui é a Sala das Margaridas, na delegacia, né? Que foi uma conquista, né? Feita pelas mulheres aí, principalmente as mulheres da Câmara de Vereadores, capitaneadas aí pela, então, vereadora Thelda Assis, na conquista desse espaço acolhedor
né, dentro da delegacia para registrar essa ocorrência quando as mulheres são levadas para lá, o que já é um passo avante, né, doutora Jane? Sim, esses espaços e até mesmo a Delegacia da Mulher, e eu vejo, assim, também homens delegados, policiais, se sensibilizando mais com isso, né? Então, vemos uma evolução nesse sentido, né? Me parece que isso está também acontecendo, mas ainda, né, os casos são muito chocantes, né? Os casos de violência, vários casos que a gente viu aí no ano de 2025, aquele homem agredindo a mulher com 60 socos, essas situações chocam muita gente, né? Então, infelizmente, ainda temos muitos casos, mas eu acredito que a gente vai evoluindo com o tempo através de medidas como essas, de ter uma casa de acolhimento, de ter uma proteção previdenciária assistencial e, por outro lado, a conscientização. E aqui em Cachoeira a gente está acompanhando aí a promessa de uma casa de acolhimento onde essas mulheres encontrariam um abrigo seguro enquanto estão tentando se reestruturar na vida, né? Essa casa já existe, só que está lá abandonada ainda. Né? A gente está cobrando aqui, inclusive, da Coordenadoria da Mulher, da própria Prefeitura, que é a responsável por isso, né? Para que se dê andamento nesse processo, porque é de suma importância. Talvez dos municípios ao redor, talvez Cachoeira seja a única cidade a não ter essa casa de acolhimento para abraçar essas mulheres vítimas de violência. Por sorte, mas não menos grave, a gente não tem feminicídio aqui. Nós tentamos há poucos dias com o pessoal da Maria da Penha tentar lembrar quando é que foi o último que aconteceu, acho que há uns 5, 6 anos. Mas as ocorrências de violência, a Patrulha Maria da Penha em Cachoeira do Sul não tem paragem, eles não têm sossego, porque ocorrência sim e ocorrência também. E quebrar esse ciclo de violência, e aí que está o mais importante, doutora Jane, não envolve apenas as mulheres. Tem que envolver os homens também, né? Principalmente as famílias educando as próximas gerações. Sim, é um processo lento, né, Dalcira? Não é de uma hora para outra, infelizmente, né? A gente vê muitos casos de que a família acaba reforçando e protegendo essas situações, justificando, às vezes até por religião também, né? Acabam mantendo ali uma situação, às vezes, perante a sociedade, querendo manter um status, e aí acaba depois levando ao extremo, né? Claro que até chegar ali, geralmente tem várias situações de violência, mas chegando muitas vezes ao extremo do assassinato. Infelizmente. O que podemos esperar da Previdência Social para esse 2026? Algum avanço em termos principalmente nessa polêmica dos contratos 6 por 1? Bom, essa questão trabalhista do 6 por 1, ela não vai afetar a Previdência porque não reduz salário. Então, se não reduz salário, a contribuição previdenciária permanece e os benefícios previdenciários continuarão sendo calculados com base na média das contribuições. Mas nós temos expectativa para esse ano de 2026 de decisões importantes do Judiciário. Uma delas se refere aos vigilantes, que o Supremo deve decidir, ou pelo menos está na pauta de julgamento do dia 6 de fevereiro, quem tem direito à aposentadoria especial em função do risco de vida. Se depois da reforma da Previdência continua tendo direito, ou só antes, se é só o vigilante armado, se são todos os vigilantes. Então, tem esse ponto aí que vai entrar em discussão. Outro ponto é a idade mínima para aposentadoria especial, que foi uma das coisas muito ruins da reforma da Previdência. Mais ou menos assim, se a pessoa deve se aposentar depois de 25 anos de atividade exposta a ruído, em hospitais, etc., não adianta nada dizer que ela vai se aposentar depois de 25 anos, se tem que ter 60 anos de idade. Aí uma coisa acaba anulando a outra. E o Supremo está discutindo, tem 3 votos a favor da Constituição, da constitucionalidade, e 2 contra, dizendo que é inconstitucional essa idade mínima. Então, deve ser retomado esse julgamento em 2026. Um outro ponto, Dalcira, se tu quiseres me interromper, fica à vontade. Não, fica... Eu ia falar de uma decisão do STJ
do Superior Tribunal de Justiça de 2025, que vai impactar muito para frente, que é uma decisão que diz mais ou menos assim, que a pessoa tem que, quando vai para a justiça, ela não pode trazer novos elementos, novos documentos, que ela só pode usar aquilo que levou para o INSS. E isso é muito complicado, porque a maioria das pessoas não sabe exatamente o que levar para o INSS. E nem sempre o INSS pede complementação de documentos. E aí vai acabar acontecendo de as pessoas perderem meses, às vezes anos de benefício atrasado, por conta de não terem levado ao INSS a documentação certa, por não saber. E aí isso acaba levando muitas pessoas ou a perderem direitos ou a terem que procurar um advogado antes de entrar com qualquer pedido de aposentadoria, sob pena de perder direitos depois. Então, é uma decisão agora de novembro passado, né? É uma decisão que a gente lamenta muito, porque, infelizmente, o INSS não consegue atender a contento, não consegue ajudar as pessoas a comprovar o seu direito. Tanto é que o INSS é o maior cliente do judiciário em todo o Brasil, né, o que mais tem processos, e só aumenta ano após ano. E, por outro lado, aí quer restringir o direito, né? Então, isso faz com que as pessoas tenham que ter muito mais cuidado no encaminhamento dos benefícios, principalmente de aposentadorias. Por que eu digo principalmente de aposentadorias? Porque a aposentadoria é um processo que geralmente demora um pouco mais, alguns casos é rápido, mas alguns demoram mais, então é mais tempo que a pessoa está perdendo e também são mais complexos, complicados, com mais documentos, aí um período de carteira, um período rural, um período de insalubridade, então isso tudo vai tornando mais difícil. E aí, às vezes, lá adiante o advogado não consegue salvar aquele benefício, tem que pedir de novo e a pessoa acaba perdendo parte do seu direito. Que coisa, né? Que coisa. Então, quem estiver aí já pensando em se aposentar, que dê uma revisada e procure um profissional, porque tinha até mesmo uma campanha do INSS que ninguém precisava procurar mais nenhum profissional, né, para pedir sua aposentadoria, que era um fato simples, claro e notório. Não é bem assim na prática. Não é assim na prática. Pelo contrário, né, a gente vê cada vez mais benefícios negados e, às vezes, a gente não sabe nem por que foi negado, o robô nega, o sistema nega e a gente não sabe nem o que aconteceu. E aí, por outro lado, o INSS não querendo que esse direito seja garantido na justiça. Então, leva, sim, a necessidade, para a maioria dos casos, as pessoas procurarem um profissional para fazer um encaminhamento direitinho. Porque mesmo que negue, pelo menos ela encaminhou direito e consegue depois na justiça todo o período de atrasados. Tá certo. Doutora Jane Belvanger, muito obrigada por conversar com a gente aqui no nosso Conexão 99, que 2026 seja mais fácil para todos nós. Com certeza, Dalcira. Eu quero agradecer a oportunidade, também aproveitar para agradecer a visita que você fez lá no nosso escritório no dia da inauguração, ali em novembro, né? Que a gente agora está com escritório ali em Cachoeira do Sul, além de ter escritório em Porto Alegre, Santa Cruz, Candelária, Roque Gonzalez. Inauguramos em Cachoeira do Sul, na 7 de setembro, 842. Então, agradeço a tua visita naquele dia também, conversamos bastante e estou sempre à disposição. Grande abraço, muito obrigada.